ser... Por aí, né? 7 Meu horas. relógio ali... Quebrou agora há pouco, mas eu acho que já deve Não deve ser na hora. Sei que... 7 e 6. 7 e 6, maravilha. Eu sei que Deus tem abençoado, que a gente vai seguindo no caminho, no meio de todo tipo de situação, né? Essa semana eu conversei um pouco com o Edemilson ali. Ah, o Edmilson, Ele tá sim. bem. Ele esteve no médico agora a semana novamente para ver que ele inchou bastante aqui. Tá, Tá naquela boca muito seca, né? tá naquela luta, né? Mas a médica falou que isso é tudo por causa do tratamento, ficou essas... Algumas coisas. Ficou um tempo vai sair. Mas ele disse que tá tudo ótimo, a médica disse, olha, tá, não tem mais nada aí. Eles até pediram se pudesse voltar lá esse tempinho agora. Aí eu falei que sim, um dia até a gente podia ir, né? Aham. Quem sabe... Vamos ver um dia aí eu falo contigo. Aí ele falou, olha, falou muito bem do pastor, sabe? Ah, Considera muito pastor. Então. Impressão que é um pessoal tão inteligente. ser durante a semana à tarde também, se o pastor quiser, porque eu fico Pode. na loja à tarde, eu já fico em casa. Então, Porque às vezes sábado é mais tá. complicado Pô, por causa do legal. Lapô, É verdade, não. Então tá bom, vai ser uma benção. né? Porque à tarde, melhor é. eu acho Vamos que marcar um. né, Então, mas ótima ideia. Eu vou de pensar um dia repente é da mais semana. fácil pra vocês, né? Lá por umas 3 horas, tá bom? Um dia desse. Essa não pode ser ficar até 5. Tá bem, as pessoas podem estar bom. 2h30, a gente vai. Não é também, né? Tanto assim. Só pra gente estar junto ali um pouquinho. E eu vi mesmo que eles têm um grande desejo de conhecer a palavra. Né? Ô, meus irmãos queridos, tá aqui Hugo, meu irmão Hugo, Bolívia, é uma luta aí, né? Estamos orando por ti naquelas coisas que conversamos. Estamos orando pelo Hugo. Quero apresentar a todos vocês o meu querido irmão Hugo, lá da Bolívia, um professor, um escritor, e está passando por grandes batalhas. Grandes batalhas. Então, ele pediu que a gente estivesse orando por ele. Estamos orando por ti, amado Hugo, e conversando com os irmãos sobre ti. O Senhor há de abençoar a tua vida aí, tem abençoado, né? Deus te guarde, Deus te fortaleça, Deus agracie você com sabedoria e força de Cristo para enfrentando. Ele tem uns escritos muito bons. O Hugo Marcelo Balderrama, né? É uma grande bênção os escritos dele. E ele também luta muito para dar conhecimento assim ao povo, né? De uma condição mais inteligente de vida, de condição mais cristã, todo bem assim, uma bênção, né? Estou falando aqui para os irmãos, para eles adicionar você, tá bom, meu irmão Hugo? Adicionar no Face. É esse aí mesmo. O Hugo, querido irmão. Daniel também, querido irmão Daniel com a turminha. Né? Querido irmão Daniel, a Catiane. Olha lá o Pedro pulando lá, ó. Beleza, hein, Pedro? E lá a Esther lá atrás. Pedro. Olha a Esther lá atrás, o Pedro aqui, a Esther lá no seu ateliê, fazendo seus trabalhos. A irmã Patrícia, o irmão Jason. E assim nós estamos seguindo juntos. A irmã Catiane está aí, Daniel, o Samuel, o Miguel também, né? Seguimos juntos na jornada de Cristo. Bem-vindo a bordo todos os queridos irmãos. Nós passamos o período denso dessa história humana, o período denso e, vamos dizer, dramático, chamado por Cristo de último dia, o tempo escatológico, né? O tempo do fim, vamos dizer, o fim, tanto em termos de consumação dos séculos, né? Que a história ela está determinada temporalmente, né? Ela é determinada temporalmente pela sua própria constituição material, né? Da história, o espacial, a constituição espacial, temporal, histórica. Então é delimitada, ela tem um prazo
de validade, né? As pessoas, vamos dizer, distanciando-se da razão básica da vida, das inteligências que o ser foi dotado por Deus, ele acaba perdendo a noção do juízo correto e até começa a dar ao espaço, tempo e à história a constituição de infinitude. Não é possível, né? Você pode definir vamos assim, teoria. Em teoria, você diz assim, o tempo é eterno, é uma contradição, né? Porque o próprio tempo não é eterno. Mas o pessoal pode falar, então eles dizem assim, não, esse universo aí existe desde sempre. Mas como assim desde sempre? Isso é um absurdo, né? Se todas as coisas definham e acabam, então como as coisas vêm vindo desde sempre? Então elas não deveriam acabar nunca. Nada deveria acabar se tivesse uma constituição de infinitude nelas, né? O que é infinito, desde a sua infinitude, então não tem princípio e não tem fim. Quer dizer, isso é Deus. Isso é a eternidade, que Deus fez dessa forma. Agora, o espaço, o tempo e a história têm uma determinação temporal, né, de limitação. E isso Jesus vai mostrar, vai revelar a nós pela sua palavra, que nós estamos vivendo o epílogo, né? O epílogo. Então, esse momento de epílogo da história, quer dizer, o momento último do espaço, do tempo, da história, é muito denso, né? Porque há uma quantidade de fenômenos, vamos dizer assim, revelados por Cristo. Sem a revelação a gente não saberia, né? No entanto, a gente sofre a densidade das coisas, atingem o coração, atingem a psique, atingem o espírito, atingem o ser, tudo que ocorre, né? Fora da revelação, aí as pessoas vão definir toda a tensão, toda a experiência, todos os fenômenos que acontecem, eles vão definir sem a revelação de acordo com a sua própria capacidade. Então aí a gente tem o que a gente chama assim de o protagonismo alterado. Então, o protagonista da história é Deus. Ele é o autor, ele é o condutor, ele é o consumador, né, de tudo. Então, ele define, ele revela, ele fala sobre ele mesmo. Ele demonstra a nós, a sua própria pessoa, e mostra ao ser humano as situações que de fato ocorreram, né, e que ocorrem e que vão a ocorrer. Então, isso está sob a sua autoridade. Por isso que o nome de Jesus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, essa revelação coloca nós, que somos de Cristo, sobre a rocha, isto é, sobre uma plataforma segura, né? Sobre a consistência, o piso eterno, sobre Cristo, né? A qual condução da história, do espaço, do tempo, e até nos revelando sobre a eternidade de fato como é, e nós, no meio disso tudo, nos dão o norte, nos dá o norte da vida, né? Pela sua palavra. Afinal de contas, ao invés de nós perguntarmos errado, e aí está a grande questão, que o Senhor nos ensina o que perguntar, né? As pessoas, sem saber, sem ter noção de nada, eles perguntam pelas coisas, né?
o ser humano, ele se espanta com alguma coisa e pergunta sobre a coisa. Ele se espanta sobre um governo corrupto e ele pergunta. Então, essas questões, elas têm lugar. Tem lugar. A gente precisa realmente saber o que perguntar. Mas a pergunta, de fato, que todos nós precisamos perguntar, querer saber, é Deus. É Deus, né? A questão Deus. E a partir desse fundamento eterno que nos dá condições de viver, né, a vida que o próprio Deus tem para nos dar, para nos fazer ser pessoas, né? Essa é a grande luta do coração do Senhor, essa agonia do coração do Senhor, né, que o ser humano o ouça, que pudesse ouvi-lo, né? Eu queria que todo o povo me ouvisse, né? O Senhor é assim: ó, Jerusalém, Jerusalém, eu queria tanto que vocês me ouvissem. Ao invés de vocês me ouvirem, vocês mataram meus profetas, né? Então nós queremos pedir a Deus mesmo que nos ajude, queremos demais que a nossa questão no coração, nossa pergunta, nosso pedido seja sempre Deus, né? Cristo, a questão central, a questão fundamental, né? Que decorre, de quem decorre tudo, por meio dele tudo e para ele tudo, né? É claro que outro dia alguém pôs lá um colega aí, até um amigo, bem grande amigo, ele colocou uns quadrinhos sobre o Imagine, do John Lennon, aquela música Imagine, né? E aí eu estava conversando sobre isso com ele, assim, e aquela música tem uma tirada meio, vamos dizer, meio profética, que ela fala, né? A gente conhece, todo mundo conhece o Imagine, e ela tem uma expressão que chama o imaginário, por isso que chama Imagine, né? Pense, imagine um mundo sem guerras, sem religião. Aí ele começa sem inferno, sem céu, sem Deus, sem nada, só nós aqui na boa, né? Aí seria muito bom e tal, e tal. Então, de fato as pessoas têm capacidade de imaginar isso, uma coisa sem nada disso, mas o que é tudo isso que a letra traz? Que essa letra toda traz e que o anseio da alma busca, né? Então, quando a pessoa compõe uma ideia de Deus numa letra, não é o Deus bíblico que ele está dizendo que não seria bom ter nada com Deus, nada. O inferno, que inferno é esse que fala a música? Esse inferno é um inferno também imaginário, um céu imaginário. Esse tipo de mecanismos montados pela imaginação humana não correspondem com a realidade revelada. John Lennon, por melhor que ele tenha sido em termos de cantor ou até compositor, ele não é alguém recipiente da revelação do Senhor. Ele, claro, ele compôs aquelas poemas, aquela poesia, aquela música, ou o outro compôs, ele finalmente cantou aquilo ali, né? Querendo se livrar de todas aquelas coisas que a mística coloca sobre o ser humano, e ele fica ali travado em todas as masmorras que ele cita ali na música. E os cristãos não podem confundir esse tipo de poesia, de poema, de letra, de música, como se fosse revelação. É uma agonia do imaginário, né? É uma agonia do imaginário. Eu estava dizendo para essa pessoa, eu falei, agora, tirando esse entendimento que a gente colocou aqui, de fato o imaginário humano quer alguma coisa verdadeira, que lhe dê sentido, né? Que lhe dê significado, grandeza, a paz, a alegria de viver, a vida de viver.
E isso, só Deus pode fazer isso, né? Só Deus. E o Deus precisa ser, então, a grande pergunta do coração humano, a grande questão, né? A grande busca, o grande chamado, chamar por Deus, né? Lá no livro, na Palavra do Senhor, no final de Mateus, né, no capítulo 27 de Mateus, vamos ver aqui, nós vamos ver um momento dos mais sublimes acontecendo, relatados com profundidade por Isaías. Então, aqui em Mateus 27, no versículo 46, meus amados irmãos de tantos lugares, hein? Deus abençoe todos, cada um de nós. Tá, vem a irmã Sinésia. Boa noite. Oi, irmã Sinésia, boa noite. Eu pensei que o senhor vinha às 7h30, ainda não tinha vindo. Hoje eu vim mais cedo. Tudo firme? Graças a Deus. Amém, amém. Aqui está a irmã Sinésia, vamos fazer um oi para a irmã Sinésia. Olá, maravilha. Minha mãe falou que queria dar um tchau para você. Ah, é? Aí, então meu irmão. Pois é, irmãos, queridos. Então, queridos irmãos, o grande chamado de Deus para nós, para nosso coração, para nossa pessoa, né, é para que a gente seja tocado de tal maneira que nós o busquemos. Então, ele nos toca para que nós o busquemos, né? Então, aqui em Mateus 27, no 46, existe uma expressão de Jesus das mais impressionantes, né? Quando diz assim que Jesus clamou em alta voz, né? Lá na cruz, né? A cruz de Cristo é o momento, é a hora mais, vamos dizer, misteriosa, a hora mais impactante, grandiosa demais, porque ali estão sendo travadas as batalhas da agonia de todos nós, da morte de todos nós, né? Daquilo que nos afeta eternamente, estava sendo travado ali, né? A batalha eterna está sendo batalhada ali por Cristo, né? Então, chega uma hora ali na cruz que a gente tem essa expressão assim, Deus meu, né? Porque nós perdemos o contato conjugal, porque nós nos separamos aqui. Essa é a palavra grega que tem ali. Porque nós nos separamos aqui. Deus meu é a grande palavra desse momento, né? Então, irmãos, o momento... Tem um hino que eu mandei hoje para nós pensarmos juntos, né? Quando ele fala assim, ao findar o labor desta vida, né? Quando a morte a teu lado chegar, né? Que destino há de ter a tua alma? Não sei o que, e vai falando aquele hino, né? É um hino maravilhoso, é um hino muito bonito, né? Então, esse hino, ele consegue falar do momento último, né? Todas as coisas que durante o hino, ele vai dizer assim, todas as coisas que você usou como objetos de satisfação para você, tudo que possa ter sido utilizado, porque a gente vive, vamos dizer, driblando
as coisas ruins, a gente vive driblando a morte, tomando remédio daqui, indo para o médico dali, plano de saúde daqui, se escondendo daqui, fugindo para lá, uma coisa ruim está acontecendo, e as pessoas ficam fugindo, o máximo que pode, da morte, né? Da morte. Eles tentam de todo jeito, mas ninguém consegue fugir da morte sempre. Uma hora ou outra ela vai te pegar, né? Então esse hino fala disso. Ao findar o labor desta vida e todas aquelas coisas que você utilizou e buscou. Então ele está chamando a atenção de pessoas que viveram assim, né? Buscando coisas e, vamos dizer, acomodações políticas, religiosas, enfim, tudo aquilo que ele pôde fazer para, ou científicas, filosóficas, tudo que ele pôde fazer para compor a sua vida, que ele achava que era vida, né? E então aí a pessoa diz assim, elas já não te satisfarão, elas não têm o que trazer para você satisfação, segurança, paz, para você, aquilo não tem esse poder, né? Então não há poder ali naquilo para mudar nada ali na tua vida, aquelas coisas que você confiou tanto, né? Então, quando Jesus está aqui nesse momento, passando por isso que ele está passando, conforme Isaías diz, ele está sendo a pessoa que conduziu sobre ele todas as situações que nos enganam durante a existência, nos enganam durante a vida, ou fazem passar para dentro da mentalidade humana uma ideia de satisfação plena, vamos dizer assim. Tem gente que fala assim, olha, eu estou satisfeito agora eu estou pleno, a plenitude alcancei, mas por causa de alguma coisa, né? Então, o que essas coisas todas, de fato, podem resolver para você quanto à tua eternidade, a tua vida eterna, depois que tu estiver partindo daqui? Claro que não poderiam resolver nem na tua vida aqui, mas as pessoas permanecem nessas vias, eles não saem daquilo, como não saem das suas identidades, eles transformam as coisas e objetos e crenças e ideologias políticas, religiosas, qualquer coisa assim, como o seu Messias, o seu momento maior, máximo da sua vida, e ele não sai daquilo, ele tem vínculos fortíssimos com aquelas coisas, né? Então aquilo ali vai acompanhar aquela pessoa até o último momento da vida, e quando chegar esse último momento da vida, ele vai perceber, evidentemente, que aquilo tudo não tem nenhum poder. Ele poderia ter percebido antes. Ele poderia ter percebido antes e querido muito, tido muita vontade de que essa revelação que está aqui, no começo do versículo, quando Jesus fala, Deus meu. Então, a maior pergunta final da tua vida, que não precisa ser lá na hora da tua morte, não precisa, não deveria ser. Por isso que está aqui revelado, que a pergunta última da nossa vida, aquilo que de fato é relevante, é pedir por Deus. É pedir por Deus. Em Cristo foi resolvido o desamparo. Em Cristo foi resolvido aquilo que separava. Por isso a palavra separação está aqui. Então, em Cristo foi resolvida a separação. Então, é um chamado, aqui nós temos um chamado da parte do Senhor, antecipando para nós esse momento, antes de nós chegarmos lá no fim, porque tem gente que nem dá tempo. Tem pessoas que, de repente, acontece alguma coisa e ele parte mesmo. Não dá tempo dele pensar. Mas o Senhor está dizendo aqui, eu quero que vocês aprendam a pedir e querer de todo o seu coração, como se fosse a última hora da tua vida. Queira Deus no teu coração. Queira
peça por ele, clame por ele, porque eu sou aquele que é o mediador que está ao teu lado. E quando nós andamos assim em Cristo, porque ele resolveu a questão da separação, e ele é aquele que nos traz a presença de Deus para nós e nos faz dele, né? E então, a partir desse fundamento, nós vamos então viver a experiência, né, que somente assim em Cristo se vive, né? Então, é um chamado da cruz, vamos dizer assim. Esse é o chamado é o chamado último, é o mais denso e profundo chamado ao ser humano, revelado pelo Senhor a todos nós, né? Que nós queiramos de todo o coração fazer isso na nossa vida, né? Pedir por Deus, né? Pedir por Deus. Quando chegarmos naquele momento, então, você pedindo por Deus sempre, Ele está sempre em ti. Aquilo tudo que você vai fazer, ele vai decorrer dessa relação. E isso é maravilhoso demais, né? É maravilhoso você poder pedir por Deus, né, em relação à sua vida, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, os seus netos. Você pedir por Deus e viver de tal maneira conforme aquilo que Ele mostra na sua palavra para nós. Então, Senhor, eu estou pedindo por Ti. O pedir por Deus não é uma coisa mística. Infelizmente, né, as pessoas querem tanto um tipo de ação quase que, vamos dizer, fictícia mesmo, como se tivesse um poder que viesse sobre ela e resolvesse as questões de alguma outra maneira que não envolvesse a vontade dela. Não pode mexer com a minha vontade, tem que ter a resolução dos problemas. Então, essa é mais uma das místicas populares, né, que as religiões atraem por isso. As políticas também, né? A política é uma religião. A religião é uma religião, né? Então, não tem nada a ver com Deus. Dessa forma, quando trabalhada dessa forma. A religião mesmo não tem mesmo nunca nada a ver com Deus, né? A política, ela se transforma quase que messianicamente na proposta de que nós dependemos da política para ter uma nação resolvida. E não dependemos. Nós precisamos de Deus, agora unicamente de Deus. E se tem um povo que deve saber isso de todo o coração, é o povo de Deus, né? É o povo de Deus. Claro que a gente não espero, a gente não espera isso de quem não é de Deus. Quem não é de Deus vai confiar na política, nas suas ideologias políticas, vai amar o pessoal da política, né? Até mesmo eu sou acusado às vezes de ser idólatra do Bolsonaro. Eu não entendo o que a pessoa pensa, né? Eu entendo, sim, porque a mente de pessoa que fala que a gente tem uma defesa por Bolsonaro é porque a mente dele faz isso com o seu político. Ele só pode ver isso mesmo. Então, aquilo que ele fala é aquilo que ele pode alcançar. Então, ele só fala isso mesmo, né? No caso aí, que ele não entende um brasileiro, por exemplo. Tem gente que não consegue entender uma Bolívia, né, Hugo? Tem gente que não consegue entender um país, uma nação, pessoas, né? Ele não consegue entender um povo. Ele só entende um ditador. Então, qualquer pessoa que tome a frente do outro ditador que estava, para ele também é um ditador, né? E nós somos, como eles são, idólatras do ditador, né? Então, é assim que é. Então, isso acontece também com religião. A pessoa chega para mim e fala assim, mas qual é a religião sua? Ou qual a igreja? Porque ele só pensa assim. A mente é essa. Ele não consegue ter uma elevação.
para imaginar o Deus verdadeiro fora desse imaginário construído, né, pelas próprias religiões em cima dos simples cristãos que não conseguiram sequer ser trabalhados com cuidado por diversos fatores. Então, quando eles olham para a gente, eles têm que perguntar aquilo que eles acreditam, né? Qual que é a tua igreja, qual que é a tua religião? Então, é isso que eles têm, não tem mais nada que isso, né? Eles não conseguem ver Cristo, né? E então, lá em Gênesis 12, o Senhor, e começam a aparecer na Escritura vários nomes, assim, vários lugares, vários textos são importantes serem vistos, mas só para dar um início em Abraão, como depois, né, vai aparecer Gideão, vai aparecer Samuel, vai aparecer Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, todos os profetas, né? Mas vamos ver, todos eles a gente pode de fato resumir ou trazer para um texto básico aquilo que em todos vão aparecer. Para todos os profetas, para todos os homens de Deus, existe um chamado, né? Moisés, né? E os apóstolos, todos esses. Então, ora, lá em Gênesis 12 diz assim, ó, ora, disse o Senhor a Abraão. É claro, senão não tem condição de saber. Então, o Senhor provoca a nossa pessoa, o nosso coração, pela sua palavra, a ouvir o que ele tem a dizer e ouvindo clamar por ele, para que então sigamos assim nele, né? Deus está dizendo assim, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Eu te mostrarei, diz o Senhor. Ele chama a pessoa, fala com essa pessoa, de ti farei uma grande nação, e eu te abençoarei, e eu te engrandecerei o nome, e então serás tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor, né, fará de ti, eu farei de ti. Né? Então a gente, ao clamar por Deus, porque Ele nos provoca a esse pensamento, fala, puxa vida, eu vi na palavra de Deus o chamado a que eu pergunte por Deus, que eu clame por Deus. Ele está me chamando a chamá-lo, né? Então, eu preciso fazer isso. Eu não posso invocar nada mais, a não ser o Senhor. Mas isso é uma categoria de gente muito distinta no mundo. É só um pouquinho. Mas é para que esse grupo que Deus chama assim, esses chamados, são aqueles que nas mãos do Senhor são feitos para isso, para viver chamando pelo Senhor, invocando o seu nome e querendo nele viver, para que então sejamos aquilo que Ele quer que a gente seja, né? Dentro da nossa existência, dos dias da nossa vida. Né? Gideão, aconteceu isso com Gideão, aconteceu isso com Samuel, com Isaías, com Jeremias, né? Com Ezequiel, e Deus foi chamando os profetas, assim, dessa mesma forma, né? E o que a gente nota nos Salmos, e notamos em Jó da mesma forma, os lamentos que acontecem nesses homens que falaram os Salmos com grande lamento, né?
tem duas fases, aquele momento do lamento de Jó, e duas fases o momento do lamento dos Salmos. Tem a hora do lamento sobre alguma coisa que está acontecendo, né? Deus está acontecendo, olha, ele está falando tudo o que está acontecendo, mas ele está depois falando com o Senhor, falando com Deus sobre aquilo, né? Então, o perigo do lamento, quando acontece alguma coisa na jornada da nossa vida, o perigo da hora difícil, da hora amarga, é que aquele momento lamentável, ele se torna o ponto maior da tua vida, e você vai ficar clamando pelo lamento, né? Porque até que aquela raposa, acho, não sei se era raposa, era um bichinho que falava assim, ó vida, ó azar. Acho que era um coiote. Era um coiote, sei lá, um bichinho lá, né, do desenho. Ó vida, ó azar. Ele ficava lamentando o azar. Ele ficava lamentando o lamento. Então, o lamento está ali, a situação está ali, e ele está fazendo daquele lamento o Deus. Claro que a gente está sofrendo alguma coisa. É como a cruz. Na hora da cruz, Jesus disse, Deus. Mais do que dizer assim, por que eu estou aqui, Deus? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu já vi tanta gente que na hora de uma luta ele fala, mas por que isso está acontecendo comigo? Não é essa a pergunta. A pergunta é, Deus. Deus querido, eu estou aqui. Pergunte, clame, peça, Deus. No meio de qualquer lamento, porque ele está ensinando isso para nós, ele está revelando isso para nós. É claro que isso é só para os cristãos. Quer dizer, primeiro passo para um não cristão é se entregar a Cristo, no jeito bíblico, né? Não comprar uma Bíblia, não ir para uma igreja, não começar a ler Bíblia 1000 vezes, não é nada disso. Não saber hebraico, grego, isso não adianta nada, mas é nascer de Deus. Nasceu de Deus, então agora tu clame, nasceu de Deus. É claro que a maioria do pessoal nem sabe o que é nascer de novo, como Nicodemos. A maioria dos cristãos não sabe mais o que é nascer de novo. Ele nem sabe. Uma grande parte dos cristãos nem sabe o que é isso, né? Ele nem tem noção mínima da palavra no seu coração, que significa um novo nascimento, né? Não sabe. Então é muito dramático, é dramático esse último dia mesmo, né? Mas uma vez que nasceu de novo, então ele deve ter cuidado, porque esse último dia é um dia denso, é um dia tenso também, é um dia cheio de situações dramáticas, como nós vemos. Opa, o que será isso? Alguém tocou aqui para tentar falar. Não dá, né, irmã Regiane? Não dá, estou transmitindo pelo celular. Você está aí vendo também, eu sei, eu vi você aqui. Mas tá bom. Deus te abençoe, hein? Jaziel também. Então, ao mesmo tempo que tem essa densidade, tem a cruz. Que Jesus disse assim, pode ser o momento mais terrível que você esteja passando, até como se for a tua morte, ali no fim, o último respiro, você vai pedir, você vai clamar, você vai falar o nome, né? Deus, até nesse momento. E onde que ele vai estar? Ele não vai ter separado de ti por causa de Cristo. Ele vai estar ali, do teu lado, junto contigo, andando contigo, né? Te conduzindo. Se for o último momento, se for um lamento, alguma coisa terrível que aconteceu, ele vai contigo. Ele vai te dar a graça, a sabedoria, o cuidado. Ele vai cuidar de ti. Ele fez isso com todo o seu povo em todas as épocas, e agora, quando todo o povo de Israel, né, tem uma expressão no Antigo Testamento chamada Kahal Yahweh, né? Kahal Yahweh. Kahal. Nem tem vogal.
É difícil, eu não consigo falar direito o hebraico. Nem precisa muito, mas é que lá no Antigo Testamento, para o Novo, Kahal Yahweh, quer dizer, seria no Novo Testamento a Ecclesia Tutel, né? Ecclesia Tutel. Kahal Yahweh é a congregação dos chamados de Deus, que são o Israel de Deus, né? Só que essa congregação, esse Kahal Yahweh, é uma apoteótico praticamente, né? Ele não tem não se aproxima sequer de como que é a Ecclesia Tutel, que é os chamados de Deus a partir de Cristo. Mas anuncia isso, anuncia. A expressão Kahal Yahweh, que muita gente da teologia tenta meio que ligar como se fosse igual à Ecclesia Tutel, ela é profética, ela não é igual. Ela é profética. Kahal Yahweh é profética, profetiza sobre a Ecclesia Tutel. A Ecclesia Tutel é infinitamente maior que, em termos de significado e de realidade, do que aquilo que anunciava o Kahal Yahweh. Por todo o Antigo Testamento você vai encontrar essa expressão, né? Tem gente aqui no meio dos cristãos, eu estou falando talvez vamos dizer assim, uma área da teologia, ou do estudo bíblico, da questão bíblica, um pouco elevada. A maioria dos cristãos, eles sequer pensa isso, no mais que a maioria dos cristãos só está preocupado com a sua vida, com a sua vida, só isso que ele quer. Ele não quer saber nada de Kahal Yahweh, nada. Para ele está na igreja dele, está com o trabalho dele, ganhando o dinheiro dele, dormindo e acordando e comendo, tá bom demais, ele é um cristão e pronto, né? Mas ele por isso que ele fica assim, totalmente desnorteado, né? Então, Deus está revelando que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento como nação de Israel era apoteótico, profético daquilo que seria infinitamente maior depois de Cristo. Porque em Cristo, de fato, nós nos tornamos a grandeza que era anunciada no Kahal Yahweh, a Ecclesia Tutel se torna, de fato, o corpo de Cristo, né? Enquanto que o Kahal Yahweh, lá no Antigo Testamento, era o anúncio disso aqui. Era sombra. Colossenses fala isso. Colossenses 2 fala que tudo isso é sombra daquilo que havia de vir, né? Então, quero dizer com isso que nesse último dia que a gente está passando, em todas as batalhas, como Jesus disse lá na cruz, aprenda no coração a clamar por Deus e não pelo lamento. Ele poderia ter dito assim: "Ô Pai, por que eu estou aqui nessa cruz? Olha lá o que o Pilatos fez. Olha o erro dele. Olha porque o pessoal está me xingando lá embaixo. Por que esse outro me desrespeitou? Por que terrível que eu estou aqui?" Aí o Jó, né? O Jó foi o estereótipo do quase idólatra dos lamentos, né? Ele ficava lamentando o tempo inteiro, bravo mesmo, né? Ele lamentou tudo, né? E foi mesmo assim. E os Salmos tem a parte, já falamos agora há pouco, né? Então, tem muitos cristãos que eles se perdem nos lamentos. Nós passamos por muitos lamentos no dia a dia, na luta da vida. Não é todo dia. Não é todo dia que tem lamento, mas tem o dia que tem, né? Tem o dia que tem. Os cristãos, como todo mundo, eles estão meio que acostumando a fazer zonas de conforto, para não ter o menos de lamento possível, né? E ele não quer, ele prefere não ter embate nenhum com nada. Ele não tem sabor nenhum, o cristão não tem sabor nenhum. Ele se adapta ao mundo. Ele fica exatamente do jeito do mundo para não ter conflito com ninguém, para não ter embate com ninguém, para não ter discussão com ninguém, para não ter nada com ninguém. Ele vê incrédulos gritando a favor de um bandido na cadeia. Ele vê os incrédulos gritando a favor de um pastor maluco que tem por aí, de uma igreja maluca. Ele vê o pessoal gritando a favor de tudo que é tipo de gente louca, né? Mas ele, quando é para
falar de clamar por Cristo, isto é, viver a sua vida como um clamor por Cristo, ele não vive. Porque seria muito conflitante com o vizinho, com o amigo, com o colega. Afinal de contas, não podemos ofender nunca os nossos amigos e vizinhos e ninguém. Deixa eles ir para o inferno sossegado. Né? Que, como pensa muita gente por aí. Né? Que eles estão mais preocupados com o lamento, com a dor. E, enfim, né? É claro que esse é um modelo que tem aí. Mas o Senhor está nos mostrando que nós, no meio desses dias difíceis, e que vão se tornar cada vez mais densos nesse último dia, há algo ainda maior, que nós fomos feitos corpo do Senhor. E quando é que nós paramos de pensar em nosso corpo? Nunca. Né? A gente não para de pensar. Na esposa, no marido, a esposa pensa no marido, o marido pensa na esposa, sempre, é uma coisa completa, né? A gente não para de pensar. Então, esse clamor por Cristo, em horas, lá em Efésios, né? Efésios, no capítulo 6, né? Ele diz assim, há de chegar um dia mau. Né? Efésios 6 fala assim, temos que nos fortalecer no Senhor. Né? Então, vamos dizer assim, há um chamado, né, do Senhor a que nós nos fortalecemos. Fortaleçamos no Senhor. Efésios, né? Efésios. Vamos ver Efésios 6. Finalmente, ele fala assim, finalmente. É quase uma escatologia. Quer dizer, a tua visão escatológica de vida, a tua visão plena, de plenitude de vida. Quanto ao mais, sede fortalecidos, quer dizer, acima de tudo mais, de tudo que há. Efésios 6:10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso é tão precioso, irmãos, porque quando nós não nos preocupamos assim, nisso, em fortalecer-nos no Senhor, o nosso pensamento, ele vai ser o produtor do nosso pensamento. É só isso. Quer dizer, nós vamos ser resultados do nosso próprio pensamento. Vamos pensar e pensar e pensar aquilo que a gente quer pensar. E assim vai ser. Você vai ser o Senhor da tua própria existência. E não é assim. Né? O Senhor da nossa existência deve ser Deus. Fortalecei-vos no Senhor e não em ti mesmo. Né? Então, esse clamor da cruz, esse Deus, que é o grito escatológico da nossa vida, quer dizer, ele sempre tem que estar acima, quer dizer, não é que tem que estar, não é essa expressão certa, né? Jesus está dizendo assim, eu estou dando a vocês a graça de vocês saberem que acima de todas as desgraças, clamem pelo nome do Senhor. Clamem. Na hora que acontecer qualquer coisa, vivam, saibam que Ele está aí. Né? Eu estou abrindo essa bênção para vocês. Né? Para que vocês se fortaleçam então no Senhor. Clamem por Ele. Para que os lamentos, seja ele qual for, e a gente não precisa ir muito longe. Né? Às vezes é uma doença, às vezes é uma pessoa aflita que a gente ama tanto, né? Às vezes é alguma luta, alguma dificuldade que a gente passa e sabe como que é difícil quando nós, de repente, acontece alguma batalha que nos tomam tudo, como aconteceu até com o irmão Hugo, né? Lá na Bolívia, ele está aqui assistindo a gente, né? É um homem de Deus. Como é que é difícil um governo como aquele tomar tudo de uma pessoa, um professor, né? Ele ficar nessa situação. Né? Então, é uma luta e nós temos conversado sobre isso. Nós precisamos
nós temos clamado pelo nome do Senhor. Temos clamado pelo Senhor, né? Então, o arrastar dos cristãos pela malignidade, tentando pelo que é mal, pelo que é lamentável, pelo que é pesado, né? Fazer com que a gente não clame, não peça pelo nome do Senhor. Vários de nossos irmãos no primeiro século têm aí histórias várias, muitas, mas a maioria a gente não sabe, nós só vamos saber no céu. Lá em Apocalipse fala que debaixo, do lado do trono do Senhor ali, tinha milhares de irmãos que tinham sido mortos por causa da fé. Isto é, a expressão do clamor, Deus, a expressão do clamor, Deus, é a fé. Né? A expressão é a fé. Substancia-se na fé. Aparece na tua vida como uma pessoa que vai sempre estar vivendo em Cristo. E aquela multidão foi morta por causa disso. Né? Eles não negaram de clamar pelo nome do Senhor. Né? Então, o Senhor nos guarda em todas as situações. Ele vai fazer isso e não vai deixar de fazer. E eles estavam lá junto do Senhor. Né? É uma revelação isso. Né? Quer dizer, estavam lá junto do Senhor, mas estavam também junto do Senhor aqui. Por isso que Jesus falou, clamem pelo Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. Isto é, a sua vida será uma vida centrada em Cristo, é a fé. Não o seu pensamento que vai dominar. É claro, isso é uma revelação. Para muitos cristãos não vai penetrar dentro do coração e eles não vai acontecer nada. Né? Eles não vão viver essa fé. Eles vão pensar que do jeito que eles são, é fé. Mas Jesus está dizendo, fé é essa condição de viver absolutamente em Cristo. Não porque você quer, mas porque Deus dá essa dádiva, para vocês não ficarem desamparados. Amém. Isso é maravilhoso, né? Então, João 3, João 3, Jesus disse assim, tem gente que confunde um lamento como se ele fosse durar para sempre. A palavra de Deus revela também, até nos Salmos, que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Mas o que é isso? Ele está dizendo assim que não vai idolatrar um lamento, porque aquele lamento vai passar. Aquelas coisas vão ser vencidas pelo poder de Deus, as coisas elas acabam ali. Não se deixa dominar por algo que está te preocupando. Preocupa, mas não para te dominar. Preocupa para que você clame pelo nome do Senhor sobre aquilo. Porque cada dia que vai passar, nós vamos a gente vai vendo, né? Já começa dentro de casa mesmo, com os filhos da gente. Daqui a pouco eles começam a sair, você já começa a ficar agoniado. Aí a gente tem que clamar. A gente fala, puxa vida, até outro dia eles não saíam de perto, mas agora eles já estão longe. Ô Senhor, misericórdia, eu estou confiando em Ti. Aí você já clama pelo Senhor, né? Pelo filho, que está lá na escola, que está lá no trabalho, que está lá, sei lá onde, está no outro estado, no outro país. Né? Então acontecem essas coisas. Aí você, Senhor, mas que maravilha a gente poder clamar pelo nome do Senhor. A gente tem aqueles aplicativos, né? Que a gente sabe onde que está cada um o tempo inteiro. É bom isso daí? Claro que é bom. Mas ao mesmo tempo eu clamo. Né? Eu vejo aqui pelo aplicativo, cadê o Lipe? Está lá no trabalho dele. Então chegou bem. Devia estar lá mesmo, né? Senhor, abençoa ele lá. Clamo pelo Senhor. Os irmãos que a gente vê aqui, o Hugo, o Jaziel, o João, né? Todos vocês, a gente vê os irmãos aqui, a gente vê, alguns eu não vejo que aparece aqui, mas a gente sabe que estão aí, ou agora, ou no futuro, vão participar dessa palavra. Então o Senhor abençoa. Abençoa, Senhor. É como o clamor da cruz. Nós pedimos pelo nome do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos.
aqui na casa do Jason, da Patrícia, né? O Pedro ali crescendo, a Esther, a Sinésia, a sua família, a minha família. Nós vemos, nós temos condição de, pela palavra de Deus, de ver a condição exata, pela palavra de Deus. A gente tem um diagnóstico de como que as pessoas estão. Às vezes as pessoas pensam que o cristão ele é meio tolo, meio bobo, porque ele fica assim, todo meio assim, né? Tranquilo. Aí fala, essas pessoas não entendem nada da malícia da vida. Eles não sabem que a malícia da vida foi levada lá na cruz. Aquele homem lá da cruz levou sobre si toda a malícia da vida, todo o engano, toda a mentira, toda a morte, toda a tristeza, toda a dor. Nós temos a condição de avaliar a extensão da desgraça muito mais do que qualquer desgraçado que está por aí. Porque nós sabemos o que aconteceu e quem que levou sobre si todas essas situações. Né? E ele nos chama, né, a clamar por ele, a querê-lo de todo o nosso coração. Porque acontece, como diz aqui em João 3, no versículo 19, né, comparando com aquela palavra de o choro pode durar uma noite, isto é, as trevas, a dor, o lamento, dura uma noite, passa o momento do lamento, ele vai estar lá, ele vai estar acontecendo, nós vamos enfrentar aquilo lá, né? Mas, como Jesus fala assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Olha só, a luz veio, a alegria vem pela manhã. E que é isso? É Cristo. Quer dizer, ele é soberano e maior do que qualquer situação de trevas. Né? Mas o problema é que os homens amaram mais as trevas, ainda que ela dure uma noite. Ainda que a desgraça ou a dor dure por uns dias. Eu já vi pessoas, por incrível que pareça, que ele é alimentado pela muvuca. Tem gente que não consegue viver sem barraco, sem fazer confusão, sem agito, tem que agitar, tem que gritar, tem que brigar. Tem gente que é viciado naquilo que agita, não consegue ter a quietação do seu ser. Né? Tem pessoas que vivem amando aquilo que é errado, ou às vezes ele nem sabe. Né? Ele nem sabe, mas ele não quer nem comparar para ver se é errado. Eu estava escrevendo hoje num site, né? Escrevi num site lá sobre questão aquecimento global, que é usado pela esquerda mundial para arrancar dinheiro do povo. Né? Como o aquecimento global não existe, todo mundo já sabe, na área mais elaborada da pesquisa, eles mudaram o nome para mudanças climáticas. Então agora ninguém do aquecimento global vai usar o nome aquecimento global. Né? Eles estão usando o nome mudanças climáticas. É a mesma coisa, é a mesma enganação, né? Só que com outro nome. E muita gente fala, realmente não tem aquecimento global. Eles mesmo que falavam que tinha aquecimento global, agora eles já dizem que não tem. Mas o que tem é mudanças climáticas. Aí eles vão jogar com isso daí. Então eu estava dizendo lá sobre isso que não tem, que as pessoas deviam examinar cientificamente as coisas, ver, estudar. Aí começaram a me xingar lá no site. Eles me xingam de burro, de velho. É só isso que eles falam. O senhor é muito velho para saber essas coisas, o senhor é muito burro. Mas eu estou falando aqui, eu estou mostrando os dados, a ciência da coisa. Estou mostrando os pesquisadores de nível mundial, em todos os níveis. Aí você mostra aquilo ali, eles xingam você. É a mesma coisa que igreja. É a mesma coisa que política. A gente fala para a pessoa, com documentos e tudo, essa pessoa é o maior criminoso que o Brasil já viu e que o mundo já viu. As pessoas morreram
como a minha sogra morreu por não ter medicamento, morreu na fila da Unicamp. A Nancy segurando mão dela. Eu sabia que eles tinham roubado o nosso dinheiro para Cuba, para Venezuela, para Moçambique, para Angola, e a minha sogra expirou, foi para o céu a partir dali. Aquilo foi terrível. E isso é um dos exemplos em milhões. Isso é um genocídio que causaram no Brasil. A gente fica assim num estado... Ainda bem que eu clamo por Deus. Nessa hora a gente já vai ficando com aquela coisa assim, puxa vida, é terrível de ver acontecer isso. Oh Deus, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Porque as pessoas... E aí o que acontece? Tem pessoas que dizem, não, isso não existe. Não, isso é uma mentira. Como assim uma mentira? Né? Aquela mulher que ficou lá de Minas, 6 anos no STF pedindo para ser liberado, no STF, para ser liberado um remédio que vinha dos Estados Unidos, 6 anos, e não era julgado o caso dela. Aí vem um homem que tem só que mudar de prisão de Curitiba para São Paulo, o STF inteiro se reúne para dizer não muda o cara de prisão. Fazem uma sessão do STF. Então, o que é isso? É uma revolta, né? Aí você fala assim, gente, isso é um crime de defesa de um bandido. Né? Aquilo não é mais um STF, é um grupo de defesa de bandidos. Né? Não é mais algo normal. Né? Aí, oh Deus, misericórdia. Aí você tenta ajudar as pessoas a pensar um pouquinho sobre essas coisas. Não quer pensar. Não quer nem falar. Mas por quê? Porque amam mais as trevas do que a luz. Né? Não tem igreja, não existe igreja. Aí os crentes falam assim, existe sim. Então, mas onde que está? Está na Bíblia. A gente vai lá, mostra na Bíblia. Eu mostro assim, ó. Explico tudo isso que a gente já falou aqui. Eclesia significa chamados. Né? Chamados. Não tem nada a ver com instituição. Eu estava lendo hoje um dos maiores teólogos do nosso século. Eu tenho lá o livro dele, que é sobre Paulo. Né? Sobre Paulo, a teologia de Paulo. Numa das partes que fala sobre eclesia, ele diz assim, de fato não tem instituição. Não existe instituição. Né? Mas é assim que está. Então, assim, ó, mas os crentes não querem nem ler isso. Então, por que eles fazem assim? Porque João 3,19 diz, há pessoas que mesmo diante da luz, amaram mais as trevas do que a luz. As trevas, elas duram só uma noite, quer dizer, só um período rápido. O que é esse período rápido? É esse milênio. Esse milênio, daqui a pouco vai passar. Né? Jesus falou assim, as dores de parto vão acabar. Vão acabar. Lá em João, né, ele fala assim das dores de parto. Vai acabar. Depois das dores do parto, que vocês todos estão sentindo como meus filhos, disse Jesus, porque essa dor passa para vocês, da agonia do último dia, vai chegar o dia que vocês vão entrar no céu. Vai acabar. Aí vai ser uma alegria muito grande de ver aquilo que é impossível de imaginar. Nem John Lennon imaginava o céu, não imagina o céu do jeito que é mesmo. Né? Ele não consegue, porque foi Jesus que fez, não foi John Lennon. Foi Jesus que fez. Né? Então, né, irmãos? Então, João 3. Misericórdia, Deus querido, para que os teus filhos amem a luz. Amem a luz. Queiram muito pedir por Jesus. Né? Pedir por Jesus. Aí chega uma hora que não sabem que estão na escuridão. É muito difícil, né? É muito difícil. É claro que quando você fala dessas coisas, para muita gente ele não está errado. Ele acha que não está errado. Né? Ele acha que está tudo certo. A mente chega a um tal modo de engano, auto-engano, que ele não acha mais. Quem está na escuridão, ele não vê que ele está na escuridão, ele não vê. O que ele está na escuridão é aquilo ali mesmo. Né? A escuridão é aquilo ali. É o que é. Né, irmãos? Então, essas palavras que compartilhamos aqui, a partir de Mateus, né, 27,
lá, era assim mesmo. Lucas 23, vamos ver aqui. Eu marquei aqui um texto de Lucas 23 também. Lucas 23, que é aqueles dois que estavam do lado de Jesus, né? Certa vez Jesus falou assim: vinde a mim. Olha que maravilha. Então aqui em Lucas 23, 39 até 43, é um dos textos talvez bastante conhecidos dos cristãos, né? Quando um diz assim, blasfemava, né? Contra Jesus, contra ele. Não és tu o Cristo? Aí esse homem incorpora esse tipo de pessoas que o seu lamento é o Senhor dele mesmo. E quando o lamento dele é o Senhor dele mesmo, ele não conhece nem Cristo. Ele não conhece mais Cristo, nada. Ele está dizendo só isso: ó, eu estou aqui nessa situação, tu não tem nem poder para te melhorar a tua situação e nem a minha. Então, para ele, é ele que está em evidência, né? É ele. Aí o outro lá falou aquilo: olha, nós nem ao menos temes a Deus, né? Quer dizer, então, o outro já está clamando por Deus, naquela situação que um zomba de Deus e o outro teme a Deus, né? Enquanto que Jesus, certo dia, disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse aqui está começando a ir a Jesus, colocar o seu coração, a sua vida, naquele clamor por Deus, né? Nós merecemos, nós realmente somos bandidos e tal, né? E clamou por Jesus, né? Lembra de mim, Senhor, lembra de... Oh, que maravilha, irmãos, como que é maravilhoso. Clama pelo Senhor. E Jesus vai dizer para ele: você vai estar comigo no paraíso, né? Mas naquela hora ele já estava abençoado pelo Senhor, né? Então é isso aí, né, irmãos? A palavra de Deus sempre provoca a gente assim, a perguntar por Cristo. Vamos celebrar o Senhor então, né, irmão Jason? Meus queridos irmãos de Mato Grosso, né? Vera Lúcia, o Pedro e a Thaís. Deus abençoe vocês. Ontem a minha tia fez 94 anos. Minha tia Clarice. Irmã da sua mãe? Minha irmã da minha mãe. Então também falei que estaríamos orando. Tá bem ainda ela? Tá bem. Foi maravilhoso, assim. Ela mandou um recado, mandei um recado. Falou que tá com saudade. É aquela bênção, né? Mora em Caldas? Mora em Poços de Caldas, é isso mesmo. E tia Clarice, eu lembro dela assim, ela é muito... Agora se entregaram, todo mundo se entregou a Cristo na casa da minha tia Clarice. Foi uma grande bênção. Obrigado, irmão Jason. Foi maravilhoso ver a minha tia Clarice entregando-se ao Senhor, a viúva, né? E também a filha dela, Regina, depois as filhas da Regina, depois o casamento lá também em Cristo. Foi uma bênção. Irmãos queridos, estão com tudo que o Senhor tem nos dado a receber hoje e sempre, pela sua graça e palavra. Nós vamos celebrar juntos, todos os irmãos, onde os irmãos estiverem e onde vocês estão. Nós estamos aqui juntos, fazendo esse momento, né, como o Senhor nos ensinou, que é momento de celebrar, né, celebrar Cristo. Mateus 26, a palavra do Senhor diz que Jesus pegou o pão, partiu aquele pão, mostrando isso, sempre a gente tem lembrado dessa bênção de podermos celebrar que realmente Ele é o nosso alimento,
que ele mesmo se deu, né? Jesus se deu para o Pedro, se deu para a Patrícia, para a Esther, para o Jaison, para a Sinésia, para o Heber, para mim, pastor, né? Se deu, pastor, para todos os irmãos que são dele. Por isso celebramos agora, quando Jesus disse assim: isto é o meu corpo, todos nós e ele. Então, como ele ensinou, vamos celebrar. Senhor querido, que grande bênção podemos percorrer esse momento chamado por Ti de último dia e podemos manter as nossas vidas em celebração do Senhor e agora juntos com todos em torno da mesa do Senhor, celebrando a grande dádiva do Senhor por nós, lá naquela cruz. Ó Senhor, que nos tem dado a graça de podermos receber de Ti o chamado para clamar por Ti. E assim, Senhor, nós estamos fazendo agora, Senhor. Precisamos tanto do Senhor. Por isso nós Te agradecemos por ter aberto o Teu coração, os Teus braços, para que nós pudéssemos nos achegar em clamor e viver como o Senhor quer que a gente viva, Senhor. Oh, Senhor, obrigado por esse momento de celebração do Teu povo. Em nome de Jesus celebramos. Amém. Amém. Irmãos, também Jesus falou do sangue, que é ao mesmo tempo a aliança eterna, né? Que está em Cristo, está no seu sangue, a nossa redenção, remissão de pecados, e ao mesmo tempo isso é eterno. Então, estamos nele e anunciamos o dia que nós, depois desse encontro nosso assim, de celebração, né, a próxima evento, vamos chamar assim, é no céu, né, com Cristo. Encontrar com ele nos ares, Pedro? Mas é maravilha, né? Encontrar com o Senhor, ó, isso é uma coisa maravilhosa, né? Vamos estar subindo com o Senhor quando Ele nos chamar, maravilha. E aí, então, aquele encontro e, ó, entrar no céu, que é um lugar, assim, muito maravilhoso, né? Muito mais fácil e legal de ficar e de andar e de voar. É uma coisa linda, né? Que podemos imaginar. E nem pode imaginar, porque é um negócio maravilhoso, onde o Senhor vive. Então nós vamos celebrar agora como o Senhor nos deu a graça de celebrar. Querido Senhor, eis o Teu povo diante de Ti, entregamos nossas vidas, Senhor. Senhor, nos ajude e sabemos que podemos Te agradecer porque de fato Tu nos ajuda. Ó Senhor, abençoa os irmãos que estão em tantos lugares em suas casas, Senhor, e nesse momento em santa comunhão, nós juntos colocamos nossas vidas diante de Ti para recebermos e nos fortalecermos no Senhor nesse último dia, porque está chegando o amanhecer do Teu dia, Senhor, quando nós vamos nos encontrar com o Senhor de uma forma gloriosa no céu. Nós estamos juntos orando agora em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, Pedro querido, vamos lá, vamos dar uma força. Okay. Obrigado, Pedro. Obrigado. Pegando aí. Aí ele. Então, é isso, né, irmãos? Ah, tchau, Pedro. Tchau, turminha. Lá vai. E corações, Pedro, para a turma. Todo mundo fazendo, ó, corações, meio coração só. Mas ali coração do Pedro, da irmã Patrícia, da Esther, do Jaison e da irmã Sinésia. Um tchau. Todo mundo. Né, Pedro? Tchau, turminha. Deus abençoe. Eu vou fazer coração também, ó. Coração para todos em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Ó.
né? Que é aquela Tum, musiquinha tum, toda, bate coração. E olha, orem por nós todos, né? Se Deus permita que possamos ir sexta-feira, amanhã à noite, para Campinas e depois para São Paulo, tá bom, turminha? Celebrando 5 aninhos da Samira, né, Samira? Aqui está o vovô. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, turma. Queridos, obrigado mais uma vez. Então, tchau, irmãos queridos. Deus abençoe todos aí. Só vai